Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria voltar a um tema que eu já toquei de passagem várias vezes, mas que eu acho que merece um estudo mais aprofundado, que é o que eu chamei de teoria semiológica ou semiótica do conhecimento. Existe uma nuance sutil aí de diferença entre semiótica e semiologia, mas não vem ao caso no momento. A filosofia moderna começa com a divisão cartesiana entre os dois tipos de substâncias, como ele as nomeia, que é a substância pensante e a substância extensa. Uma que tem a característica da sua presença imediata a si mesma, através do cogito. Se eu penso, portanto eu existo, eu estou presente a mim mesmo no ato de pensar e no ato de tomar consciência de que penso. E a outra substância que tem a característica de poder ser medida. Muito bem, existem vários problemas nessa distinção. Em primeiro lugar, porque a própria consciência que o eu tem de si mesmo deve poder ser medida no tempo. Embora haja dificuldades técnicas quase intransponíveis para isso, teoricamente não é impossível, porque se você tem consciência de algo, não pode ser uma consciência que dure num momento infinitesimal ou num momento nulo. Ela tem que durar alguma coisa, ela tem que perseverar. O simples fato de você fazer o raciocínio, penso, logo existo, bom, algum tempo transcorreu aí e a consciência que o eu tem de si mesmo tem de ter sido mantida durante este período. Mas, apesar desses problemas, essa distinção ela se impregnou profundamente na mente ocidental e, vamos dizer que até hoje a maior parte das pessoas pensa de acordo com esta distinção. Quer dizer, popularmente, esta ainda é a concepção vigente. Ao longo do tempo, isto evolui para a convicção de que nós só temos certeza dos nossos próprios estados interiores e não dos objetos que corresponderiam teoricamente a eles. Ou seja, o eu tem esta presença imediata a si mesmo, de modo que ele não pode duvidar da sua existência. Mas todos os outros objetos do mundo só chegam a ele através do quê? Da sua própria consciência. Quer dizer, se você vê algo, você está tomando consciência daquilo, portanto aquilo é um conteúdo da sua consciência. Você só tem certeza do conteúdo da sua consciência e não do objeto externo correspondente. Daí se desenvolve toda a tradição chamada idealista, segundo a qual a única realidade existente é a da subjetividade humana e o resto é tudo duvidoso. Kant não coloca isso em dúvida, ele apenas ressalta que, como todos os seres humanos têm um aparato cognitivo idêntico, então o que eles percebem tem uma validade universal, não quer dizer uma veracidade objetiva. Ele mesmo diz que os objetos, as coisas tal como são em si mesmas, são inalcançáveis. Nós só sabemos delas o que o nosso aparato cognitivo apreende. Mas ao apreendê-las, esse aparato cognitivo lhes dá a sua própria forma. Por exemplo, nós enxergamos dentro de um espectro de ondas luminosas X. O que está fora disso nós não percebemos. Isso quer dizer que nós projetamos esta escala sobre o objeto e só percebemos dele o que está dentro da nossa capacidade de apreensão, a qual não corresponde necessariamente à estrutura do próprio objeto. Todos nós sabemos que os cachorros, por exemplo, eles captam ondas sonoras que nós não captamos. Quer dizer, isso faz parte do mundo deles, mas não faz do nosso. Isso seria, vamos dizer, uma prova, entre aspas, de que a forma do mundo, tal como nós o conhecemos, é determinada não por ele mesmo, mas pela estrutura do nosso modo de conhecer. Tá certo? Então, esta tendência idealista, ela se impregnou tão profundamente que acabou por influenciar todo mundo, por exemplo, das ciências sociais, através do positivismo e da obra de Max Weber. São basicamente herdeiros de Kant. Não é isso? Você vê que a ideia vamos dizer, das formas cognitivas que determinam a nossa imagem do mundo, ela está presente em praticamente toda a sociologia e antropologia desde a metade do século XIX até hoje, com exceção da sociologia marxista, que pensa por uma outra via completamente diferente. Mas e no meio você ouve evidentemente episódios como do bispo Berkeley,
que dizia que, no fundo, tudo que existe são apenas ideias, tá certo? Então nós não temos certeza da existência de nenhum objeto, tudo o que nós vemos são ideias, são estados interiores nossos. E depois David Hume ainda agrava isso, dizendo que nós não temos certeza nem mesmo dos nossos estados e nem mesmo da existência de uma consciência. Diz ele, tudo que nós percebemos são estados impermanentes, estados provisórios, temporários de consciência. Nada garante que haja um eu permanente por trás deles. Isso não é incoerente com o que Descartes disse, porque Descartes disse que a consciência que o eu tem de si mesmo, no ato do penso logo existo, ela fornece uma certeza imediata enquanto você está pensando nisso, só naquele momento. Portanto, Descartes não afirma nem mesmo a existência de um eu contínuo, mas apenas de um eu atomístico, do eu correspondente àquele momento do cogito ergo sum. É certo? Bom, tudo isso de fato é muito interessante e é muito difícil de escapar disso aí. Evidentemente isso, dentro da própria escola idealista, surgem milhões de problemas, sobretudo para os filósofos que são cristãos e que dizem, bom, então como é que nós vamos justificar a existência de um Deus que criou o universo, etc, etc, dentro de uma perspectiva idealista. Isso se torna enormemente complicado e surgem discussões intermináveis. Só que, logo no início desse processo, houve um filósofo português, João Ponceau, também conhecido como João de São Tomás, que ele iniciou uma linha de investigações totalmente diferente, que só seria continuada no século XIX por Charles Sanders Peirce e no século XX por toda uma tradição de semiologia que hoje já é vastíssima. Mas mesmo esses pensadores da linha semiótica, eu não creio que tenham percebido exatamente o alcance das descobertas do João Ponceau, que só foram enfatizadas mais claramente por um filósofo americano chamado John Dewey. Ele é D-E-E-L-Y. O Dewey é um sujeito que escreve de uma maneira muito complicada e não creio que os livros dele tenham tido a difusão que merecem. Mas aquilo que o modo como ele interpreta o desenvolvimento da história moderna, ou seja, 99% da corrente tomando a direção idealista e o João Ponceau ficando falando sozinho, né, até ser redescoberto, eu acho que essa descrição é perfeitamente correta. As observações do Ponceau são de uma obviedade gritante. Então, em primeiro lugar, ele diz tudo aquilo que nós pensamos e aquilo que nós percebemos são signos. Tanto aquilo que eu penso quanto aquilo que eu percebo. Por exemplo, se eu penso a imagem de um leão, isso não implica nenhuma presença de um leão, uma coisa que está presente apenas à minha consciência. E se eu vejo um leão, o que eu estou vendo é uma imagem que está gravada na minha retina e que persiste na minha memória, ou seja, é também um signo, não é isso? Então, isso quer dizer que, no fundo, nós não temos nenhuma percepção de nenhum objeto real, mas apenas de algum signo dele. Porém, isto não deve ser interpretado no sentido idealista, muito menos no sentido kantiano, porque existe uma diferença fundamental entre dois tipos de signos. Um é o signo que eu penso, ou que eu recebi de uma outra pessoa, quando eu vejo, por exemplo, um retrato pintado de uma girafa, eu não estou vendo girafa nenhuma, eu sei distinguir entre o que seria o signo e o que seria a girafa real, tá certo? Mas quando eu vejo a girafa real, eu vejo a girafa inteira. Existe algum objeto tridimensional no mundo que algum ser humano jamais tenha visto inteiro? Isso é absolutamente impossível, porque se os objetos estão no espaço e são tridimensionais, você só pode ver alguns lados deles. Esta simples experiência eles mostram. Se você pegar qualquer objeto sólido com 6 lados, você só vê 3 deles. Esses 3 indicam ou significam a presença de outros 3, mas você não está vendo. Esses outros 3 lados, eles não são atualizáveis na sua mente, eles estão presentes virtualmente. Quer dizer, você imagina que se você virar a caixa, você vai ver os outros 3 lados. E assim por diante. Se você vê um leão, e você viu algum leão inteiro, um leão concreto, um leão efetivo, ou você viu só a superfície de um dos lados do leão? Que seja um elefante, você viu um elefante inteiro?
Nunca ninguém viu um elefante inteiro. Só Deus pode ver um elefante inteiro. Deus viu o elefante pelos 2 lados, pelos 3 lados, 4 lados, 5 lados, por dentro, por fora, tudo ao mesmo tempo. Mas nós não. Isso significa que não tem sentido você dividir o mundo entre o que é ideia, o que é pensamento e o que é coisa. Porque nos 2 casos você só está vendo signos. Né? Existe alguma diferença fundamental que distingue os signos meramente pensados dos signos que atestam uma presença efetiva? Essa diferença existe. Em tudo o que você percebe, que você percebe imperfeitamente, o signo que chega até você é uma parte ou aspecto da coisa. O que não acontece com os signos que estão na sua mente. Então, quando você tem uma imagem de leão na sua mente, isso é parte de um leão? Não. Não é isso? Então, quando o signo é parte, então, com certeza, ele não foi criação da sua mente. Certeza absoluta. Porque o que é característico do signo mental é que você o inventou e você pode modificá-lo. Mas se você modificar o quanto você quiser a imagem do leão, fazer ele virar uma banana ou uma formiga, quando você olhar, o leão ainda está lá com a mesma forma de antes. Tá certo? Então, isso quer dizer que naquilo que não é produzido por nós, naquilo que não é ideia, tá certo? Nós não temos uma capacidade de alteração imediata como temos naquilo que concebemos. Então, até você tomar consciência disso que o João François está explicando, você pensa assim, se você disser a frase tudo é signo, você vai ter que interpretar no sentido idealista, portanto, ou no sentido kantiano, quer dizer, nós só percebemos formas que a nossa própria mente criou e não temos acesso à realidade objetiva, ou seja, à consistência dos objetos enquanto tais. Não é isso? Então, nesse caso, a alternativa seria ou você tem uma ideia na sua mente, um signo, uma representação, ou você tem o conhecimento da coisa inteira, tal como ela é na sua realidade, ou seja, a coisa em si. Esta alternativa, ela como essa dicotomia, ela não tem solução. Uma vez que você aceitou que as coisas são assim, ela não tem solução. Mas, se você interpreta a palavra signo no sentido que lhe dá o Jean Poisson, o problema está resolvido automaticamente e nem se justifica que ele tenha sido jamais colocado, pois não há possibilidade efetiva de confundir os signos pensados com os signos apreendidos. Então, eu lhe dou um exemplo. Por exemplo, no livro do Jim Corbett, ele conta que quando ele está caçando o tigre, ele logo se acostumou com uma coisa. Quando havia um tigre por perto, os passarinhos logo davam alarme. Começavam tudo a piar, voar, fazer algum... Ou seja, ele sabia que isso ia acontecer. Bom, isso é um signo? Claro, o alvoroço dos passarinhos é um signo da presença do tigre. E eles não são parte do tigre. Então nós diríamos, então a sua distinção não vale mais. Mas muito bem, o alvoroço dos passarinhos não é parte do tigre, mas é parte da presença do tigre. E o que está sendo percebido ali não é um tigre, mas a presença de um tigre nos arredores. Portanto, trata-se de um signo que é parte de um acontecimento. Ele é parte do signo externo. Nós podemos chamar de signos partes e signos pensamentos, ou outro termo qualquer. O signo que é parte, ele não precisa ser necessariamente parte de um objeto, mas parte de um processo. Não é isso? Então, por exemplo, quando você ouve um tiro seguido de um grito. Bom, o tiro não é parte da vítima, tá certo? E o grito também não é uma parte, mas é uma ação dela. Mas os dois são partes do processo. Tá certo isso? Então, isto basta para distinguir o que nós chamamos de mundo e o que nós chamamos de pensamento. Isso significa que 3 séculos de filosofia que ficaram discutindo sujeito e objeto criaram, vamos dizer, uma dicotomia absolutamente insolúvel e absolutamente desnecessária. Porque, na verdade, o senso comum ele faz essa distinção automaticamente. Eu sei que aquilo que eu altero na minha mente não está
automaticamente e por isso mesmo alterado no mundo real. Não é isso? Então, se eu tenho, por exemplo, entra um ladrão dentro da minha casa, não adianta eu pensar que ele não está na casa, ele não vai sair de lá por causa disso. Quer dizer, a alteração que eu posso fazer, ela não tem alcance sobre o objeto. Embora deste objeto eu não conheça a sua substância concreta na sua totalidade, embora eu só conheça dela um signo, eu sei que esse signo tem uma autonomia em relação a mim, o que os signos que eu pensei não têm de maneira alguma. Isso, na verdade, é instintivo no ser humano. Tá certo? Mas existe uma velha... Desde o tempo do Descartes, se tornou uma mania nos filósofos, entre os filósofos, achar que é elegante você desmentir o senso comum ou você desmentir o conhecimento pré-filosófico, o conhecimento pré-crítico, ou chamado realismo ingênuo. Né? Na verdade, o realismo ingênuo ele só é ingênuo porque ele não foi raciocinado criticamente, ele é, por assim dizer, espontâneo. Mas não quer dizer que no seu conteúdo ele seja ingênuo ou seja errado. Porque tão logo você começa a examiná-lo criticamente, você vê que ele tem muito mais razão do que os filósofos, como eu estou acabando de mostrar nesse momento. Só faltava, em toda esta questão de sujeito-objeto, faltava um elemento, que é o quê? O signo. Então, inclusive, quando você fala do eu, né, eu penso, logo existo, e o que você está tendo acesso imediato ao seu eu? O próprio Descartes diz que é o acesso. Esse acesso é momentâneo. A consciência que o eu tem da sua própria existência só é válida naquele momento que ele está pensando nisso. Eu digo, mas isso quer dizer que o seu eu surgiu exatamente nesse momento, pensou eu existo e desapareceu em seguida? Não é possível. Isso quer dizer que do seu próprio eu, o seu próprio eu você também só conhece por um signo. O cogito ergo sum é o signo da presença de um eu. Agora, este signo, presta bem atenção, este signo da presença do eu é um signo só pensado ou é um signo parte? Dá a impressão que é um signo só pensado, porque é você mesmo que está pensando. O cogito ergo sum é um signo do eu, não é isso? Mas ao mesmo tempo ele é um ato praticado por esse mesmo eu. Portanto, ele não pode ser só pensado. E a verdadeira diferença entre o subjetivo e o objetivo está nisto. O eu não pode se pensar a si mesmo como totalidade, ele só pode se pensar por um signo de um ato instantâneo, mas ele não pode fazer com que este ato instantâneo seja apenas um signo convencional, um signo pensado. É um signo inerente ao próprio eu, porque é um ato do próprio eu. Portanto, o cogito ergo sum faz parte de um eu, e eu sou obrigado a reconhecer que esse eu existe. Tá certo? E sou obrigado, no mesmo ato, a reconhecer que este eu transcende infinitamente o cogito ergo sum, isto é, o signo momentâneo que ele tem de si mesmo. Senão, eu teria que proclamar que o meu eu surgiu num momento infinitesimal, disse penso logo existo e desapareceu. Aliás, ele nem poderia completar essa frase penso logo existo, porque isso transcorre tempo para pensar isso. Então isso quer dizer que dentro da própria subjetividade nós já temos a prova incontestável, imediata, autoevidente, por assim dizer. Nós temos a evidência, não mais que a prova, tá certo? Da presença de um objeto que transcende o seu próprio signo, já que o signo é parte dele. Deu para entender? Ou seja, você aprofundando a própria análise cartesiana, você vê que a presença de objetos reais que transcendem a esfera do pensamento é a condição sine qua non para que exista o próprio pensamento. O próprio eu, não é que você chega à conclusão de que você existe porque você pensa, mas é o contrário. Para pensar você tem de existir. E este pensar que existe é um ato que este eu praticou num determinado momento, ato que não o abrange inteiro, mas apenas o significa. Mas o significa no sentido de signo parte e não de signo meramente pensado. Vocês imaginam se os filósofos na entrada da modernidade tivessem parado para prestar atenção nisto? Ou seja, se tivessem lido João Ponceau. João Ponceau é um gênio muito maior do que Descartes, muito maior do que Kant, muito maior do que todos os filósofos modernos.
inclusive Hegel. Nós podemos dizer que todas as dificuldades da filosofia moderna já estão resolvidas no João Pensot desde 1600. E o mundo acadêmico, os filósofos levaram 3 séculos para acordar, para ver que isso tinha acontecido. Vocês imaginam a direção diferente que teriam tomado todas as ciências, né? Se isto tivesse entrado vamos dizer, na corrente maior, na corrente mais popular, mais conhecida. Você tem muitas histórias da filosofia que nem mencionam João Pensot. Algumas mencionam, vamos dizer, como um discípulo de Santo Tomás, mas isso que ele está dizendo você não encontra em parte alguma de Santo Tomás. Isso foi ele mesmo que descobriu. Como ele humildemente se chamava João de Santo Tomás, se considerava um comentarista de Santo Tomás, acho que ele mesmo não tinha noção da sua própria originalidade criadora, né? E os outros tomaram esta modéstia como sinal de pouca significação, que era um filósofo menor. Simplesmente não se deram o trabalho de ler a grande obra dele, que é o Tratado dos Signos, que só foi traduzido para o inglês agora, recente, vai fazer o que, 10 ou 15 anos, pelo John Dewey. Né? Isso quer dizer que a imensidão de problemas insolúveis criados pela filosofia idealista já está resolvida de antemão, e tudo isso era absolutamente desnecessário. O que não quer dizer que todas as investigações da escola idealista sejam inúteis. Não. Elas nos esclarecem algo sobre o nosso processo cognitivo. Por exemplo, quando Kant fala das formas a priori do nosso conhecimento, ou seja, são as categorias da razão e as categorias da percepção ou da sensação, ele está falando do nosso aparato cognitivo real? Não, ele está falando de signos dele. Tudo isso são signos de algo que existe e que a ação dessas formas a priori da cognição demonstra essa existência. Peraí, tem um cachorro chorando aí. Não. Eu quero um café. Vocês imaginam, por exemplo, se você ler o livro do Dr. Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, vocês verão que sem essa teoria do signo é de fato impossível dar razão da teoria quântica. Você pode entender. Na verdade, a teoria quântica não é uma teoria. Ela é um conjunto de experimentos que foram realizados milhões de vezes e que se comprovam. E o que ali se comprova é que a matéria subatômica tem propriedades que, consideradas macroscopicamente, seriam impossíveis. Por exemplo, uma partícula está em 2 lugares ao mesmo tempo. O que leva o Wolfgang Schmidt a dizer que esta faixa da realidade que a teoria quântica estuda não é a matéria propriamente dita, e também não é a ideia, é um outro negócio. E esse negócio ele dirá que é aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de matéria secunda. E a matéria-prima seria, vamos dizer, algo que Deus cria no próprio ato da criação do universo, ele cria do nada, e que a primeira coisa que ele cria é uma matéria-prima, isso é uma matéria que não tem qualidades próprias, e que adquirirá qualidade conforme as diferentes formas que lhe sejam impostas. Em cima disso existe uma matéria secunda, que é uma matéria que já tem algumas qualidades, mas são qualidades apenas quantitativas, numéricas. Ou seja, elas não são nada, mas elas já são um quantum. Isso é a mesma coisa que dizer que a teoria quântica estava prefigurada em Santo Tomás de Aquino. Não, evidentemente, como experimento físico, mas como teoria filosófica. Nós entendemos, então, que estas observações feitas pelos físicos quânticos, desde o tempo do Max Planck até hoje, são o quê? São signos. O que quer que elas sejam,
não abrange a totalidade do ser a qual ela se refere. Então, se você pega uma partícula, você vê que ela está em dois lugares ao mesmo tempo, ou qualquer outra propriedade dela, você entende que muitas outras partículas se comportam exatamente assim. E essa partícula que você estudou, portanto, chegou ao seu conhecimento, ela se tornou um conteúdo da sua consciência, ela é o quê? É um signo de todas as outras partículas que se comportam da mesma maneira. Você nunca poderá abranger todas as partículas. Eu digo, mas qual é a novidade de você não poder abranger todas as partículas, se nem a porcaria de um objeto tridimensional você pode abranger inteiro? Ou seja, nós estamos eminentemente num mundo de signos. Foi daí que eu tirei a minha teoria, que não está no João Pansot, do círculo de latência. Ou seja, perceber um objeto é decifrar num signo um conjunto de possibilidades de ação que está embutido nesse signo. Eu sempre dou o exemplo, você está andando por uma rua, tem um cachorro deitado. Que cachorro vai fazer? Vai abanar o rabo para você? Vai rosnar? Vai latir? Vai sair correndo? Bom, ele pode fazer qualquer dessas coisas, mas é seguro que ele não sairá voando. Portanto, pelo signo, você abrangeu já instantaneamente um círculo de significados possíveis. Esses círculos de significados possíveis são as possibilidades de ação que este objeto, no caso o cachorro, tem. Se ele tivesse outro conjunto de possibilidades, ele seria um outro ser. Portanto, você teria um outro signo com outro significado e com outro referente também. Está entendendo? Então, perceber o mundo, perceber a realidade, é perceber uma quantidade enorme de signos, cada um com o seu círculo de latência. Se você tirar o círculo de latência, o resto fica impossível. Porque você só percebe um objeto e não as suas possibilidades. E o que vai diferenciar um objeto do outro são exatamente as suas possibilidades. Por exemplo, quando você vê, sei lá, está andando no mato, você vê uma frutinha, você pergunta, isso se come? Posso comer isso aí? Se eu comer isso aí, vou fazer uma boa digestão ou vou morrer? Essas são duas linhas de propriedade totalmente diferentes. Você sabe que uma fruta pode fazer uma coisa ou pode fazer a outra, mas você não vai perguntar, será que essa fruta fala grego? Você sabe que essa possibilidade não está ali. Se você não soubesse isso, você não saberia o que é fruta, meu Deus do céu. Você não saberia se seria a fruta do professor da USP ou de Heidelberg. Então, a minha modesta contribuição à teoria do Pansot é esta. O signo tem não apenas um referente, mas ele tem um círculo de latência, sem o qual o seu significado, o seu referente não podem ser identificados. Então, isso quer dizer que a percepção humana se constitui de um conjunto imenso de operações conjeturais, pelas quais você pega o círculo de latência. Mas não é uma conjectura pensada, é uma conjectura imediata. Então, por exemplo, se você vê um cachorro, você pode ficar alegre se você gosta de cachorro. Você pode ficar com medo se você tem medo de cachorro. Tá certo? Mas você certamente não vai ficar com fome. A não ser que você esteja na Venezuela. Daí sim, o cachorro, oba, né? Já começa você a salivar, não é o cachorro. Tá certo? Então, essas reações são imediatas e todo mundo pode confirmá-las na sua existência do dia a dia. Tá certo? Então, isto é, não existe esse negócio de um sujeito que percebe um objeto. Quer dizer, que tem um sujeito totalmente separado do objeto, né, e lá um objeto totalmente independente do sujeito. Não. Você tem uma interação dinâmica o tempo todo entre as duas coisas. O cachorro também percebe o seu círculo de latência. Porque o cachorro certamente não vai pensar que você é uma salsicha. Um cachorro pode morder você, mas ele não vai comer você. É isso? Então, ele pode sentir na sua aproximação um perigo ou uma alegria, uma coisa auspiciosa. Ele pode sentir qualquer coisa. Portanto, os animais também percebem o círculo de latência. A diferença não é que nós percebemos e eles não. A diferença é que nós podemos rememorar a percepção do círculo de latência e analisá-la. O cachorro não pode fazer. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui é analisar uma reação cognitiva que eu tenho quase igualzinha do cachorro. Mas eu posso dar essa aula e o cachorro não pode. Tá certo?
Então, outra coisa, quando eu percebo o eu acabei de mostrar que o que eu percebo não é o eu, é o signo de um eu. Não é isso? Qualquer coisa ou qualquer pessoa que eu perceba é também um signo. Eu estou vendo alguns alunos sentados aqui, tá certo? E eu só os estou vendo no estado em que eles estão hoje. Mas isto é a realidade deles? Não, eles têm uma existência temporal e espacial. Eles já estiveram em outros lugares, eles já tiveram outras idades, já foram mais jovens, um dia vão ficar mais velhos. E isto é a realidade concreta deles. Eu não posso perceber isso, eu só percebo um signo. Esse signo é parte do desenvolvimento integral deles. Então, eu posso distinguir entre o que eu estou percebendo, o signo que eu estou percebendo e o signo que eu guardo na memória. Então eu fecho os olhos e imagino essas mesmas pessoas que agora mesmo eu estava vendo, eu imagino essas mesmas pessoas. Então tem uma imagem que eu mesmo produzi. Tá certo? Ora, eu posso alterar esta imagem. Né? Eu posso, por exemplo, imaginar uma pessoa que eu estou vendo nesse momento com uma idade X, eu posso imaginar como ela será quando estiver mais velha. Mas daí eu abro os olhos para ver se ela envelheceu e falo, ainda não. Está entendendo? Então, a diferença entre sujeito e objeto é uma diferença de poder. Não é uma diferença de substância, como pensou Descartes. Tá certo? Nem mesmo é uma relação funcional. Existem certos signos sobre os quais eu tenho certos poderes e outros sobre os quais eu não tenho, porque eles me impõem, tá certo, a sua inalterabilidade. Eles me impõem a minha impossibilidade que eu tenho de modificá-los. Se eu quiser modificá-los efetivamente, por exemplo, eu posso pegar um pedaço de madeira e posso rachar. Antes ele não estava rachado, agora ele está. Está vendo como eu modifiquei? Mas eu não modifiquei só o signo, eu modifiquei a coisa inteira. Né? Mas eu percebo a modificação inteira que eu fiz? Não. Eu só percebo aquela modificação instantânea, que é momentânea. Não é isso? Então, por exemplo, eu serrei um pedaço de madeira em 2 pedaços, muito bem, amanhã ou depois ele pode virar um tampo de mesa, pode virar uma cadeira, pode virar qualquer outra coisa, pode ser queimado. Eu estou vendo tudo isso? Não estou vendo. Eu estou apenas imaginando. Portanto, eu estou modificando não a coisa, mas o signo dela que eu tenho na mente. Então, se a diferença entre o sujeito e o objeto é uma diferença do poder de manipulação dos signos, é óbvio que isso modifica todo o panorama e toda a problemática que a filosofia discutiu durante 3 séculos. Então, com isso, nós escapamos do idealismo, escapamos de Kant, escapamos de Hegel, escapamos de todo mundo. Escapamos do positivismo. Eu digo, e do marxismo? Eu digo do marxismo também. Porque, como eu demonstrei no Jardim das Aflições, o marxismo não é um materialismo de maneira alguma. Porque ele considera que a natureza, o mundo físico, é apenas matéria-prima da ação humana. Ele não tem nada a dizer sobre a constituição da matéria. A matéria para ele é apenas o material passivo em cima do qual a comunidade humana exerce o seu trabalho de apropriação e transformação da natureza, que é, para ele, é o centro da realidade. Quer dizer, o centro da realidade para Karl Marx é a ação que o ser humano, em comunidade, exerce sobre os objetos. Fala, peraí, mas isso é apenas um idealismo subjetivo coletivo, isso não é um materialismo de maneira alguma. Portanto, essas mesmas observações valem também para a visão marxista das coisas. Na verdade, nós modificamos apenas signos, ou seja, partes de coisas. Não há nada que nós possamos modificar integralmente em todos os seus aspectos. Por exemplo, eu posso serrar um pedaço de madeira ou posso queimá-lo, mas não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele ou se desenvolve para um lado ou para o outro. Também o exemplo que eu dei no próprio livro Jardim das Aflições, depois que você serrou a árvore e transformou numa cadeira, você não pode fazer ela voltar ao estado de árvore. Então, nos dois casos trata-se de signos, mas um signo está ao alcance da nossa modificação ou mental ou material. Quando nós modificamos materialmente alguma coisa, também estamos modificando somente um signo e não a coisa inteira em todos os seus aspectos.
Está entendendo? Portanto, a ideia de que haja um objeto fora de nós, que representa a coisa em si, né, e existe um objeto dentro de nós, que é o pensamento, essa ideia está completamente errada. Né? O que seria a coisa em si? Seria como a coisa seria percebida se ninguém a percebesse. Ou seja, como é a coisa independentemente da percepção humana. Eu digo, ora, toda coisa, todo objeto, ele só tem a capacidade de se relacionar com outros objetos sob certos aspectos e não sobre todos ao mesmo tempo. Por exemplo, um coelho pode ser comido por um lobo ou fugir dele, mas ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto ele está sendo mastigado pelo lobo, ele não tem mais a chance de fugir. E se ele está fugindo, é certamente porque ele não foi comido. Então ele só pode ter com o lobo determinados tipos de relação em determinadas situações, e não todas quaisquer relações, inclusive a relação cognitiva. Ou seja, o coelho só pode ser percebido pelo lobo sob certas maneiras. Não é isso? Então, quando o lobo vê o coelho, bom, o coelho está em alguma posição e não em todas ao mesmo tempo, não em todas as que ele poderia ocupar. Portanto, o que é que o lobo vê dele? Um signo. Signo parte, evidentemente. Não é signo pensado. Né? Mas isso é tudo que o lobo sabe dele. E, quando ele come o coelho, ele come o coelho inteiro, em todos os seus aspectos. Não, ele não pode comer o coelho passado. Só se for mal passado, claro. Mas o coelho passado, o coelho antes, o coelho de ontem, ele pode comer hoje o coelho de ontem? Não, ele só pode comer hoje o coelho de hoje, tá certo? O que o coelho foi ontem é absolutamente inatingível pelo lobo. Portanto, também ao comer, ele só está comendo um signo, e não a coisa inteira. A coisa inteira seria na totalidade da sua existência temporal e espacial. Isso é a realidade dela. Isso seria a coisa em si, tá certo? Então, nenhum de nós pode conhecer esta coisa em si tomada na sua totalidade. Mas, pergunto eu, alguma coisa tem a possibilidade de se mostrar às outras na sua totalidade? Por exemplo, tem um urso. Eu vejo o urso e fico com medo. Por quê? Porque é um urso crescido, grande. Mas ele já foi um urso bebê. Isso não faz parte da realidade dele? Claro que faz. Se ele não tivesse sido bebê, ele também não seria adulto. Portanto, a infância do urso está embutida na realidade do ser temporal do ser do urso. Mas eu posso ver os dois ao mesmo tempo? Ou seja, ele pode se mostrar a mim como urso crescido e como urso bebê ao mesmo tempo? Não pode, porque seria contraditório com a própria estrutura do tempo. Portanto, as limitações que nós temos para perceber as coisas em si derivam não de uma limitação nossa, mas da própria estrutura espaço-temporal da coisa. Portanto, aquilo que eu estou percebendo da coisa, e que é apenas um signo, é um dado perfeitamente objetivo, e ela é uma manifestação da coisa em si. Tá certo? Então, a existência concreta da coisa em si, num determinado momento e lugar, de modo que fosse acessível a mim, é autocontraditória com a própria natureza da coisa. Qualquer coisa que exista no espaço e no tempo, ela existe em vários estados simultâneos e sucessivos, tá certo? Cuja coexistência é incompatível com a existência do próprio objeto. Por exemplo, nós todos fomos bebês e agora somos adultos, tá certo? O estado de bebê e o estado adulto podem coexistir? Não, isso é incompatível com a própria estrutura temporal da minha existência. Portanto, se alguém só me percebe na idade em que eu estou e não me percebe enquanto bebê, não é porque a pessoa é um idiota que só enxerga um pedaço. É porque isso é a própria estrutura da minha existência. Ou seja, perceber o signo num determinado momento, tá certo? E percebê-lo com toda a sua limitação é já perceber a coisa em si, através do seu signo. Estão entendendo? Então, isso quer dizer que a coisa em si, ela pode existir, mas não num determinado momento e lugar. Estão entendendo? A existência de qualquer coisa
pressupõe que ela transcende qualquer momento e lugar onde ela esteja. Só se for uma existência, vamos dizer, atomística momentânea, a coisa aparece e desaparece no mesmo instante. Mais ou menos como acontece com certas partículas subatômicas, que por isso mesmo nós não podemos dizer se elas existem ou não existem. Elas parecem uma mistura de existência e não existência. Então, eu às vezes fico pensando que se isso tivesse sido, essa ideia tivesse disseminado entre os filósofos na entrada da Idade Moderna, isso teria modificado totalmente o panorama histórico, científico, moral, sociológico, etc, etc, etc. Isso foi uma imensa oportunidade perdida. Hoje, nós podemos restaurar, vamos dizer, uma filosofia realista, integralmente realista, sem nenhum desvio idealista, absorvendo toda a contribuição idealista sem que ela nos faça mal nenhum. Quando, por exemplo, David Hume diz: nós temos estados, mas nós não sabemos se existe efetivamente um eu consciente por trás deles. Ele diz: bom, esses estados são signos. Esses signos são o quê? Atividades do eu consciente. São partes do modo de ser do eu consciente. Não podem ser concebidos separadamente. Porque tudo que é signo de algo. Tá certo? Então, a dúvida do David Hume simplesmente não existe. Eu já analisei aqui o famoso exemplo dado pelo Hume, onde ele contesta a noção de causa. Ele diz: eu vejo uma bola de bilhar rolando, ela bate na outra e a outra sai rolando. E nós dizemos que o movimento de uma causou a da outra, mas na verdade eu só vi dois movimentos distintos, o movimento da primeira bola e da segunda bola. Eu não vi causa nenhuma. Eu digo: não, você está invertendo a coisa. Na verdade você viu apenas um movimento, porque você não é capaz de dizer exatamente qual é o momento que o movimento da primeira bola parou e o da segunda começou. Você não percebe isso, né? Então você viu um movimento único que você mentalmente analisou e separou em dois movimentos depois. Então você está confundindo, vamos dizer, o quê? O signo parte com o signo pensado. Esta divisão de um movimento e dois movimentos só existe no signo pensado, não existe no signo parte. Entenderam isso? Então, é claro que são erros monstruosos, mas esses erros eram inevitáveis graças à ignorância da noção de signo. E, portanto, claro, se ignorava o signo, muito mais ignorava o círculo de latência, do qual ninguém ouviu falar, exceto vocês aqui neste curso. Tá? Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com pergunta. Então vamos lá. Antes de responder as perguntas propriamente ditas, tem aqui uma mensagem do Glaucio Izatsugo, onde ele faz um projeto para uma publicação, espécie de publicação interna do material do COF. Eu não costumo dar palpite nesta área, eu sugeriria que você conversasse com a Leila Carvalho e com o Silvio Grimaldo. Eu vou passar para eles o seu e-mail e eles entrarão em contato com você. Tá? Obrigado pela sua sugestão e pela sua boa vontade. Cecília Gouveia: como o senhor diz que os filósofos modernos desde o início tivessem usado o signo, então seria tudo diferente? Qual a diferença entre eles e os filósofos medievais? Bom, nem todos os filósofos medievais estavam conscientes disso. Eu estou falando de um filósofo que já está na época moderna, mas que ainda conservava inteiramente o legado escolástico. É uma coisa que praticamente só aconteceu em Portugal e na Espanha. Então, a grande escolástica portuguesa e espanhola não é medieval, ela já é do período chamado renascentista, mas ainda conserva todo aquele legado, que se perdeu de tal modo que você vê, por exemplo, que quando você... Descartes ainda conhecia bem a filosofia escolástica, não sei por que ele entrou nessas confusões, mas se você vê Kant, por exemplo, Kant só conhecia escolástica pelos manuais de um sujeito chamado Christian Wolff, que era um escolástico menor, medíocre na verdade, tinha um conhecimento muito deficiente, e isso se tornou norma, né? Na filosofia moderna. Foi só no século XX que o pessoal voltou a se interessar pela escolástica, e as descobertas então vêm rolando umas atrás das outras, como essa do Jean Pensot, por exemplo, né?
Caio de Souza Casaroto, muito boa pergunta. O círculo de latência, tal como concebido no momento em que vejo o objeto, é ele mesmo um signo pensamento ou um signo parte? Bom, eu acho que ele é as duas coisas, porque ele é um signo pensamento, na medida em que sou eu que o atualizo na minha consciência, mas eu não o atualizo como representação, e sim apenas como expectativa. Quer dizer, quando eu penso, por exemplo, que o cachorro pode me morder ou pode abanar o rabo, eu não estou imaginando nenhuma coisa nem outra, é apenas uma expectativa que eu tenho. Mas essa expectativa se refere a algo que evidentemente está nele, porque é ele quem pode abanar o rabo dele, ou ele que pode me morder com os seus dentes. Tá certo? Portanto, aí você tem, dizer, um signo pensamento que é referido imediatamente a um signo parte, sem se confundir com ele. Porém, eu digo que de você descrever esse processo da percepção do círculo de latência em termos psicológicos é muito difícil. O que você pode fazer é descrever o seu equivalente lógico, quer dizer, quais são as operações lógicas que correspondem a esta percepção. E aí nós teríamos mais ou menos de novo a teoria da abstração do Aristóteles, onde você, vamos dizer, por um signo você percebe uma forma inteligível. Mas a forma inteligível, tal como a concebe Aristóteles, é somente o conceito da espécie. Então teremos que complementar isso com a ideia da esseidade do John Duns Scott, que é a forma daquela individualidade concreta. Eles precisariam entrar em tudo isso para fazer a descrição da percepção do círculo de latência. Uma aventura em que eu não quis entrar ainda. Entrarei no futuro e contarei para vocês os resultados. Rodrigo Jung, parece que Thomas Reid, filósofo escocês, nota uma confusão semelhante em John Locke a propósito da noção de identidade pessoal. A memória de estados passados é um signo de identidade pessoal, mas não a constitui. Sem sombra de dúvida, a memória que eu tenho dos meus estados passados são apenas signos. Tá certo? Só que no instante que eu estou pensando nesses signos, sou eu que estou fazendo isso. Portanto, o próprio signo que eu estou pensando é um signo parte da realidade do meu eu. Não é isso? Então, aqui isso quer dizer que a distinção de signo pensado e signo parte, essa terminologia está ruim, mas um dia eu vou inventar uma melhor. Essa distinção ela tem que ser aplicada ao próprio signo pensado, porque na medida que ele é um signo pensado na hora que eu penso, mas o fato de eu poder pensá-lo mostra que ele é uma ação minha, portanto é um signo parte. O signo pensado é apenas o signo pensado, mas pensá-lo é signo parte. Seria o presente, aqui Felipe pergunta, seria o presente a soma de todas as existências vividas pelo indivíduo? Não, de maneira alguma, o presente é só o presente. O passado já foi embora, tá certo? Ele já foi embora, portanto ele não é acessível neste momento. Mas ele é absolutamente necessário para que o ente seja no momento aquilo que ele é. Isso quer dizer, a existência concreta do ser tomado, vamos dizer, na totalidade da sua presença espaço-temporal, ela é inacessível. Não por uma limitação do nosso aparato de percepção, mas por uma limitação da estrutura dele. Então, se o cubo não mostra para você mais de 3 lados ao mesmo tempo, não é porque você não pode perceber, é que ele não pode estar com os 6 lados voltados para o mesmo lado ao mesmo tempo, já que isso é contraditório com a sua condição de sólido geométrico. Portanto, todas as famosas limitações da percepção humana são limitações da presença dos objetos mesmo. E essa limitação não é um defeito, ela é a estrutura do seu modo de presença no mundo. Portanto, essas limitações não podem servir de desculpa para você, vamos dizer, reduzir a capacidade de percepção humana ou colocá-la em dúvida. Você falou do signo pensado, do signo parte, num determinado momento você conclui que... Fale mais alto, senão a sua voz não vai aparecer aqui. Num determinado momento você conclui que a gente alcança, percebe a coisa em si. Esse salto eu não entendi bem. O signo parte, vamos dizer, ele é signo do quê? É signo da coisa em si, não de outra coisa. Você não pode conceber um signo que exista por si mesmo, tá certo? Sem um referente qualquer. Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, é um signo, mas não é signo de nada. Então não é signo. Então, quando você percebe o leão por um dos lados,
este lado é lado do quê? Do leão inteiro. E não é lado do lado, tá entendendo? Quer dizer, você não está vendo assim uma figura plana de leão. Aliás, se visse uma figura plana de leão, você distinguiria perfeitamente de um leão de verdade. Né? Portanto, o signo exige necessariamente um referente. E esse referente não pode estar presente na totalidade do seu ser e dos seus estados, porque isso é contraditório com o modo de existência dele, e não com a minha percepção. Um leão não pode ser um leão bebê, um leão crescido, um leão velho e um leão morto ao mesmo tempo. Mas cada um destes é um signo do leão inteiro, considerado na totalidade da sua presença espaço-temporal. Cada vez que falam em limitações da percepção humana, as pessoas estão falando de maneira invertida e projetada de uma limitação que não é limitação, que é a própria estrutura do modo de presença daquele objeto. Isso é sempre assim. Por exemplo, as famosas aulas do Alain-Émile Chartier sobre a antecipação. Ele diz: eu ouço os passos de um cavalo e suponho então um cavaleiro. Bom, os passos do cavalo são signos da presença do cavalo. Esse signo existe isoladamente? Existe passos de cavalo sem cavalo? Mas pode estar um cavalo sem cavaleiro, mas o passo de cavalo sem cavalo não tem. Tá certo? Portanto, vamos dizer, se eu somente ouço o passo do cavalo, é porque o cavalo não está fisicamente presente de modo visível. Se ele está, por exemplo, atrás do muro. Tem um cavalo que possa ser visível atrás do muro? Não, isso é uma limitação da minha percepção, é uma limitação do cavalo. O cavalo de trás do muro pode se exibir do outro lado ao mesmo tempo? Ele pode estar em dois lados do muro ao mesmo tempo? Não. Não é isso? Então é sempre assim, todas essas famosas limitações. Veja, durante muito tempo, na França, o ensino das limitações da percepção humana foi parte do ensino da filosofia, do ensino inicial da filosofia. Quer dizer, o início da consciência filosófica apareceria com a consciência dessas limitações, ou seja, a crítica da percepção humana. E isso se impregnou muito profundamente em toda a mentalidade, sobretudo francesa. Mas, na verdade, isso foi em toda parte. Então vamos superar o realismo ingênuo, vamos adquirir a consciência crítica. O René Lessen dizia que a descoberta da filosofia começa com a descoberta do idealismo, ou seja, a prioridade do pensar sobre o objeto. Mas essa prioridade não existe absolutamente. Aqui o Lércio José faz uma pergunta que não tem nada a ver com essa aula, mas eu sei que o senhor fará um curso sobre o Mário e sei que para entendê-lo tem de entender o senhor. Falou: eu acho que ninguém estudou o Mário Ferreira tanto tempo quanto eu, e eu quanto mais estudo, eu mais vejo a dificuldade da coisa. As dificuldades de ter uma visão de conjunto do Mário são imensas, imensas. Mas quais livros na parte de filosofia o senhor indicaria dele para iniciantes? Não tem nenhum livro para iniciantes. Os livros do Mário são todos enormemente complicados, e aquele na qual ele procura ser didático, ele escreve um livro com propósito só didático, como Filosofia e Cosmovisão, aí o negócio complica mais ainda. Se você quer saber, o Mário é um tremendo filósofo, um imenso filósofo. Capacidade pedagógica ele não tem nenhuma, é zero. Porque a gente vê pelos alunos. Eu não conheci um aluno do Mário que tivesse entendido A do que ele falou. Às vezes o entender de maneira inversa. Tá certo? Então, tinha um aluno dele que eu conheci em São Paulo, que assim achava que o Mário Ferreira era uma espécie de parceiro do Wilhelm Reich. Outro só entendia o Mário como um comentarista de Nietzsche. Outro achava que não, esse é um autor esotérico, nós não podemos inserir no mundo acadêmico. Mas só besteira que eu ouvi dos alunos do Mário. Se eu fizer a lista dos caras que foram alunos do Mário, assim, só a lista já é uma decepção. Eu acho um horror o que os alunos dele fizeram com ele. Horror, horror. Dá vontade de bater em cada um. Tem um cara que eu fui procurar uma vez para ver se ele me ajudava a publicar o livro do Mário, e ele falou: mas o Mário tinha esse negócio esotérico. Eu digo: mas escuta, você que eu saiba, você é maçom, você não é esotérico, rapaz? O que você tem contra esoterismo? O que está fazendo na maçonaria? O Mário também foi maçom um tempo. Então, isso aí é assim, é uma incompreensão, uma burrice. Eu acho que o público não estava realmente maduro para isso.
Eu acho que o primeiro negro que leu o Mário com compreensão fui eu mesmo. Os outros não entenderam nada. Não quiseram entender. Olha, perdão, o padre Carlo Beraldo, que não é brasileiro, é italiano, que fez o verbete dele na Enciclopédia Filosófica de Galarata, entendeu muito bem. Mas foi escrever isso lá na Itália. E no Brasil isso não foi traduzido até hoje. Né? Essa Enciclopédia de Galarata é uma das grandes enciclopédias filosóficas do mundo. Ela dedicou uma página inteira para o Mário. Filósofos que tem muito mais fama por aí receberam 10 linhas, 15 linhas. Vai procurar Richard Roth, lá não tem que 10 linhas do Richard Roth. Mas o Mário tem uma página inteira. Então o padre percebeu o tamanho da coisa. Se eu não tivesse começado a falar do Mário, ninguém teria ouvido falar dele jamais. Isso aí fui eu que comecei a botar a boca no trombone e falar, mas isso é um escândalo, como é que tem um filósofo desse tamanho e ninguém fala, e pessoas microcéfalas nem empinam o narizinho para falar dele. Que é? Quer dizer, é uma inversão. O Brasil, a chamada cultura brasileira é uma inversão. E os medíocres, e às vezes abaixo, submedíocres, incapazes mesmo, é juiz de gênios como o Mário. É uma coisa absurda. Né? Agora, o Mário, eu acho que capacidade pedagógica ele não tem nenhuma. Ele se iludiu com isso aí, que ele ia ensinar filosofia para um monte de gente. O que ele fez foi deixar documentado a criação de uma imensa filosofia. Isso está documentado. Muito mal documentado, porque tudo foi coisa gravada e depois transcrita por uma pessoa que não entendia o que ele estava dizendo, que era a própria mulher dele, tá certo? Que tinha uma compreensão muito deficiente. Os filhos também tinham uma compreensão muito deficiente. O dia que eu falei para uma delas, olha, o Mário foi um dos grandes filósofos da humanidade, ela quase caiu de costas. Ela achou que ele era uma figura local, assim, interessante, mas eu não percebi, realmente, o Mário é grande demais para poder ser percebido. Isso aí é que nem você explicar o elefante para a formiguinha, tá entendendo? Não vai dar. Então o Mário precisa de um ambiente intelectual muito maior, muito mais vigoroso para poder ser absorvido. Isso não vai acontecer nesta geração, ainda vai demorar um tempo. Né? E como os livros estão muito mal feitos, muito mal escritos, eu digo sinceramente, o Mário não tinha o dom de se explicar com clareza, não tinha mesmo. Tudo que ele escreve, assim, você precisa ler um outro pedaço, num outro livro, para entender o que ele está dizendo ali. Quanto mais você lê, você vai relacionando uma coisa com outra, você vê como o registro do pensamento dele foi deficiente. Não o pensamento é maravilhoso e maravilhosamente articulado, organizado, é um todo, é como se fosse uma catedral. Mas é como uma catedral demolida, tá entendendo? Tem um pedaço aqui, outro pedaço ali, você tem que recompor aquilo mentalmente. Então você pergunta, qual livro? Eu digo, não sei, ou você lê tudo ou não lê nada, meu filho. Eu estou lendo tudo, quanto mais eu leio, mais eu vejo a integridade desse edifício que você não vê em parte alguma dos textos. Sem contar os livros inéditos, alguns dos livros dele mais importantes estão inéditos até hoje, como a Teoria Geral das Tensões, sem a qual você não entende o resto. Isso só existe como manuscrito ainda. E os livros que ele publicou em vida, eles têm que ser reescritos. Não é você fazer uma revisão. Aí a realização, quando soltou Filosofia Concreta, se gabou. Não, nós conferimos todas as edições. Falei, mas todas as edições estão erradas. Não adianta você conferir as várias edições. Você vai ter que fazer um esforço e completar as frases truncadas, tá certo? Eliminar algumas contradições e contrassensos devidos à pressa. O Mário escreveu a tal da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que são 54 volumes, em apenas 16 anos. Sendo que nos últimos anos ele estava muito doente. Ele tinha um problema cardíaco grave, era um homem gordo, do tamanho de uma porta, tá entendendo? E já estava passando muito mal. Ele deu, veja, algumas aulas, ele só deu algumas poucas aulas na Faculdade Nossa Senhora Medianeira, por iniciativa do padre lá dos Anjos. E ele teve que dar as aulas grudado num balão de oxigênio, ele não respirava mais. Quer dizer, o homem nessas condições, para escrever 54 livros em 16 anos, que era a base de 3 ou 4 livros por ano, né? Ele não teve tempo de fazer revisão de nada, e ele mesmo dizia, depois de eu morrer alguém vai botar ordem nisso. Né? Então, eu logo vi que isso transcendia a minha capacidade pessoal. Eu falei, não dá para um cara fazer isso sozinho, não vai dar. Pedi ajuda de alguns alunos meus que estavam trabalhando 2 textos, inclusive a Teoria Geral das Tensões, e daí entra o homem lá da Realizações, querendo publicar tudo do jeito que está, com uma revisãozinha muito vagabunda,
e fazer dinheiro em cima disso. Não posso impedi-lo, uma vez que ele comprou os direitos da família por 50 mil reais, o que é uma obscenidade. Então o material está todo na mão dele. E como costuma acontecer no Brasil, o editor senta em cima e só publica quando quiser. Isso é mesmo que aconteceu com as obras do Gustavo Corsão, que essa aí não é culpa dos editores, é culpa da família que está sentada em cima até hoje. Porque parece que a família tem objeções ao que ele escreveu. Mas não interessa ter objeções. Vamos supor que, sei lá, caísse as obras de Louis Ferdinand Céline, né, que era um tremendo antissemita, na mão de um editor judeu. O que o editor judeu? Publicaria tudo. Fazia um prefácio descendo um cacete, mas publicava tudo. Né? Então, porque isso são documentos históricos. Você não pode esconder. Se você é contra, você fala contra. Deixa o cara falar o que ele quer e você responde do jeito que você quiser. Então aqui, Felipe pergunta uma outra coisa que não tem nada a ver com a aula, mas como superar a quarta camada da personalidade? É a coisa mais simples, você não supera, você sai dela. Quer dizer, você sai e você abrange, quer dizer, ela ainda está dentro de você. Tá certo? A quinta camada é quando você começa a gostar de desafios. Só para provar que você é o gostosão. Todo esportista faz isso. Por que você pratica um esporte? O que resulta quando o sujeito ganha uma luta de boxe? Qual é o resultado do objetivo? Nada, ele sai mais rico e mais gostoso. É só isso. Então, isso é um negócio de camada 5. Não tem resultado objetivo, mas tem um resultado para você. Tá certo? Então, quando você começa a gostar disso, né, você arruma briga na rua só para provar que você é gostosão. Tá certo? Você arruma encrenca, entra em aventuras, etc. Eu na adolescência adorava esse negócio de encrenca, era uma delícia. Não tinha resultado nenhum, mas eu saía satisfeito. Daí você já está na camada 5. Depois na camada 6 você diz, bom, agora chega de mostrar que eu sou gostosão, agora eu quero produzir algum resultado efetivo. Tá certo? Bruno pergunta, como é essa relação? Quando uma pessoa morre, apenas uma parte dela se foi? Bom, o homem, segundo a igreja, é um composto indissolúvel de corpo e alma. Na hora que dissolve, uma parte vai e a outra se desfaz. É exatamente o que você está perguntando. Agora, o que é a alma nesse dia? A alma é a sua verdadeira individualidade que só Deus conhece, sua individualidade concreta. A alma tem dentro de si todo o seu percurso vital e justamente o juízo final mostra isso. Quer dizer, todos os seus atos serão levados em conta, todos na simultaneidade, ver que coisa. O que é impossível neste mundo, não é isso? Você não pode cometer um delito e pagar por ele ao mesmo tempo, não dá para fazer isso, mas no juízo final sim, o delito está presente e o castigo está presente, tudo ao mesmo tempo. Então nessa passagem do tempo para a eternidade, o que é a eternidade? É a posse simultânea de todos os momentos. Então esta alma que está presente para Deus não é assim uma fumacinha, ela não é só uma forma lógica, tá certo? Ela é a verdadeira identidade, a qual, por sua própria natureza, transcende a sua presença física. Porque a presença física é o que é? É a subdivisão dos momentos temporais separados. Você não pode ser bebê, adolescente e adulto ao mesmo tempo. Tá certo? Mas no plano da eternidade você é tudo isso ao mesmo tempo. E isso aí só é acessível a Deus, evidentemente. Bom, eu acho que por hoje nós vamos parar por aqui, né? Eu não vou responder perguntas nem sobre o fim do mundo, que essa altura já acabou, o fim do mundo terminou. Mas, deixa eu ver se terminou. Não, ainda falta 3 horas para acabar aqui, né? Nem sobre essas fofocagens tudo do Diário do Cu do Mundo, né? Acho que isso aí está ficando muito chato já. Então, acho que por hoje é só mesmo. Muito obrigado, até a semana que vem. Eu espero já esta semana, na próxima, anunciar o programa do curso sobre o Mário Ferreira. Tá? Muito obrigado a todos, até a semana que vem.